O mundo está quieto, como se prendesse a respiração. Você já está deitado, os músculos rendidos ao cansaço do dia, os olhos se fechando devagar, como cortinas de um palco depois da última cena. O ventilador gira com constância, um zumbido hipnótico que embala os pensamentos soltos. E é exatamente nesse momento, nesse espaço entre o sono e o nada, que algo incomum começa. Você não percebe de imediato. Parece só um sonho leve, uma imagem vaga como tantas outras. Mas algo muda na textura do silêncio. Há um som, ou melhor, um sussurro, quase inaudível, mas perfeitamente claro, familiar, mas vindo de um lugar que você nunca esteve. Ele não fala como uma voz comum. É como se sua mente estivesse recebendo ondas de calma, mensagens de ternura, transmitidas diretamente para o coração. E antes que você se perca no devaneio, deixa eu só lembrar uma coisinha. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. E por favor, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. E que horas são aí? Eu adoro ver o mundo se encontrando aqui na caixinha dos comentários. Agora diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para criar aquele zumbido suave de fundo e vamos começar a jornada desta noite juntos. Você está no início de algo que vai transformar sua noite. Porque naquela madrugada, enquanto você mergulhava nos sonhos, Buda cochichou coisas boas no seu ouvido. E isso muda tudo. Sabe aquele tipo de noite que parece igual a todas as outras, mas depois você percebe que algo dentro de você virou de leve, como uma chave girando sem esforço? É essa noite. O primeiro sussurro vem carregado de um peso leve. Se isso fizer sentido para você. Uma leveza que tira o peso de algo que nem sabia que estava carregando. Ele fala, mas não em palavras. Ele comunica com intenções, com tons. E de repente, seu peito relaxa. Seus dedos não estão mais tensos. A mandíbula solta. Seu corpo entende algo que sua mente ainda não compreendeu. Eu lembro da primeira vez que senti isso. Não sabia explicar, mas acordei com a sensação de que alguém tinha feito carinho na minha alma enquanto eu dormia. Foi como acordar depois de chorar muito, não com tristeza, mas com alívio. E é isso que está acontecendo com você agora. Aos poucos o som muda. O sussurro se adapta ao seu jeito de escutar. Se você é mais visual, as palavras viram imagens. Se você sente tudo com o corpo, as palavras viram arrepios. Se você pensa demais, ele sussurra de um jeito que acalma até o pensamento mais acelerado. Você está seguro. Você está envolvido por algo bom, antigo e sábio. E talvez você pense, por que comigo? Por que justo agora? A resposta não vem com lógica. Vem com uma sensação. Porque você precisa disso e porque já é tempo. Nesse primeiro momento, Buda não está te ensinando nada. Ele só está chegando. Como um amigo que senta ao seu lado no sofá sem dizer palavra, mas cuja presença já te faz sentir melhor. Ele traz um aroma suave, não literalmente, mas quase. Um cheiro de incenso leve, de madeira molhada, de manhã fresca. Você sonha com templos de pedra, com monges caminhando em silêncio, com flores de lótus se abrindo sob a luz azulada da lua. E em meio a tudo isso ele sussurra. Você está mais perto do que imagina. Você não sabe exatamente do que, mas acredita, porque tudo dentro de você começa a confiar. Há um fenômeno estranho no mundo do sono. Quando uma mensagem verdadeira encontra uma mente calma, ela se instala como semente. Você talvez não lembre de tudo amanhã. Talvez só fique com uma sensação boa, com um resquício de paz. Mas isso já é o suficiente para mudar o dia que virá. E agora, enquanto sua respiração desacelera, Buda sussurra algo que atravessa séculos e encontra eco em você. Você nunca esteve sozinho, mesmo quando achou que estava, e isso toca fundo. Porque, vamos ser honestos, quantas vezes você pensou que ninguém te via, que suas batalhas internas eram invisíveis, que sua luta era só sua? Mas ali, no escuro tranquilo da madrugada, uma presença serena te encontra, e ela te vê inteiro. Esse primeiro sussurro não precisa resolver seus problemas. Ele só precisa te lembrar que você não está quebrado, que seu cansaço é justo,
que seu silêncio também fala, que sim, você pode ter se perdido de si mesmo, mas nunca esteve verdadeiramente fora do caminho. Eu gosto de imaginar que toda vez que alguém recebe esse sussurro, uma pequena vela se acende num templo antigo, talvez num lugar que nem exista no mapa. Um templo só de luz, onde cada chama representa alguém que foi tocado por uma palavra de gentileza no meio do sono. E essa vela agora é sua. Você não precisa fazer nada, nem entender, nem mudar. Só continuar dormindo. O resto, ele cuida. Você segue dormindo. O corpo entregue. A mente, por fim, sem resistência. Não há mais compromissos, nem listas, nem conversas pendentes. Só você e o silêncio. Mas esse silêncio não é vazio. Pelo contrário, ele pulsa, tem peso, textura. Ele não é ausência de som. É presença. É um espaço habitado. Você não está mais sonhando sozinho. No canto do seu quarto, onde a luz da rua toca suavemente a parede, algo imperceptível se move. Não com pressa, não com intenção de assustar. É como uma brisa num dia quente. Você não vê de onde vem, mas quando toca sua pele, o mundo inteiro parece mais suportável. É isso que está acontecendo. Buda não chega como um ser iluminado em meio a raios e glória. Ele se aproxima com a delicadeza de quem entende que você precisa de cuidado, não de espetáculo. E isso muda tudo. Enquanto o relógio segue seu ciclo invisível, sua respiração se ajusta ao novo ritmo. Um ritmo que não é só seu. É como se você estivesse sendo embalado por algo maior, algo que já embalou incontáveis corações antes de você, e que continuará depois. Você sente um calor leve que parece vir do centro do peito. Um calor que não esquenta como o sol, mas conforta como um cobertor que alguém amorosamente puxou até cobrir seus ombros. Sim, é isso. É como se alguém tivesse voltado no meio da noite só para verificar se você estava bem coberto. E estivesse. A voz que sussurra em sua mente não está apressada. Cada palavra é escolhida com intenção, como se ele soubesse exatamente o que seu coração precisa ouvir, não o que quer ouvir. Existe uma diferença, e você sente isso. As palavras dele não massageiam o ego, elas tocam direto naquilo que às vezes você nem admite para si mesmo. Tudo o que você procura já está aqui. Ele diz isso com a serenidade de quem já percorreu o mesmo caminho 1000 vezes. E sim, pode parecer confuso. Afinal, você está sempre procurando por algo, não é? Uma resposta, um amor, um descanso, uma certeza. Mas ele não está negando isso. Ele só está dizendo que, no fundo, talvez a busca seja o disfarce do encontro. Enquanto isso, a imagem dele aparece no seu sonho, não com rosto fixo, mas com presença clara. Um homem sereno sentado em posição de lótus, os olhos entreabertos, como quem vê por dentro. A pele dourada pela luz que não vem de nenhum lugar específico. Ele não se move, mas está vivo. Ele não sorri, mas você se sente acolhido. E de alguma forma você sabe, esse silêncio está vivo. Você se vê então andando por um campo amplo, sem pressa. O céu acima de você é um azul profundo, e o chão debaixo dos seus pés parece tão macio quanto um tapete feito de grama e lembranças boas. O vento sopra devagar, e no fundo ele está ali, caminhando também. Não ao seu lado, mas por toda parte. Ele é o som leve das folhas. É a tranquilidade que invade sem pedir licença. É o que resta quando tudo o que é barulho desaparece. Talvez essa seja a parte mais estranha da noite. Perceber que o silêncio fala. Que ele grita, às vezes. Que tudo aquilo que você tenta calar durante o dia encontra um espaço seguro para aparecer agora. E pela primeira vez em muito tempo, você ouve sua própria alma sem medo. Buda não está tentando te converter a nada. Ele não tem planos para você. Ele não quer que você mude sua vida da noite para o dia. Ele só quer que você se lembre que existe um centro em você que continua intacto, apesar de tudo. Um ponto de luz que não foi tocado pelas perdas, pelos erros, pelas mágoas. Ele só está ali, esperando você voltar. Você é a paz procurando por si mesma. Essa frase ecoa no fundo da sua mente.
Ela se acomoda entre os seus pensamentos como uma pedra lisa no fundo de um lago. E então, o lago se acalma. Não é uma revelação, não é um milagre. É algo mais simples e, talvez por isso, mais poderoso. A consciência de que o que você sente agora é real. Que esse momento existe. Que você está sim sendo envolvido por algo que não se explica com lógica, mas se vive com presença. Lembro de uma noite em que acordei chorando. Não por tristeza, mas por ternura. Porque no meu sonho, Buda tinha colocado a mão sobre minha cabeça e dito: "Você é amado, mesmo quando acha que não merece." Eu nem sabia que precisava ouvir aquilo, mas precisava. E você também. Você talvez sinta uma leve pressão na testa agora, ou um calor nos olhos. Pode ser só o corpo reagindo à paz. Pode ser seu espírito dizendo obrigado, sem palavras. De todo modo, não lute contra isso. A noite segue e o silêncio vai se aprofundando. Mas agora ele tem nome, ele tem rosto, ele é mais que ausência, é presença. Você dorme, mas uma parte de você já começou a despertar. Você se mexe na cama, um braço se ajeita. A respiração muda de ritmo e por um instante parece que vai acordar. Mas não. Você afunda ainda mais fundo, como quem mergulha num lago tranquilo e encontra, lá no fundo, algo que esqueceu que tinha perdido. Buda está ali, silencioso ainda. Mas o sussurro agora tem outra cor, uma frequência diferente. Ele toca memórias. E não qualquer memória, mas aquelas que você enterrou tão fundo que nem sabia que ainda existiam. As da infância, as puras, as partidas, as pequenas. Ele não fala com palavras, ele te mostra. Você vê uma bicicleta antiga, vermelha, com o guidão torto. A roda de trás fazia um barulho esquisito quando você pedalava, e mesmo assim, era a melhor coisa do mundo. Lembra disso? Você não lembrava, mas agora lembra. Como se tivesse acabado de voltar daquele passeio ao redor do quarteirão. Você vê sua mãe chamando da cozinha, ou o cheiro do arroz queimando no fundo da panela, ou aquele silêncio estranho depois de uma bronca. São detalhes que, na época, pareciam só parte do fundo da vida. Mas agora tudo ganha sentido, porque você vê o que tudo aquilo deixou em você. E Buda sussurra: seu passado não foi um erro, foi um jardim. Você não consegue responder, mas sente algo apertar no peito. Porque às vezes você olha para sua história como se ela fosse uma sequência de tropeços, quedas, abandonos. Mas agora, com esse olhar gentil que atravessa os sonhos, você percebe que até as partes mais difíceis serviram de terra para o que você é hoje. Você vê aquele amigo da infância que desapareceu da sua vida sem explicação. Aquele que dividia bolacha recheada com você no recreio. Ou aquela vizinha idosa que te dava balas escondidas dos pais. Ou aquele medo estranho que você tinha de escuro, que hoje virou esse medo maior de não ser suficiente. E Buda continua: você não precisa entender tudo, só precisa lembrar com carinho. Essa frase se acomoda em você com um tipo de leveza que surpreende. Você começa a ver, com os olhos do sonho, o quanto da sua sensibilidade nasceu ali. Nas primeiras perdas, nos primeiros nãos, naquele dia em que ninguém apareceu na sua festinha, ou naquela manhã em que você caiu da cama e chorou baixinho, sem chamar ninguém. Ele não está te fazendo reviver a dor. Ele está te mostrando o quanto você cresceu, mesmo sem perceber, o quanto resistiu, o quanto sobreviveu sendo doce, mesmo num mundo que te quis duro. Eu te entendo, de verdade, porque também passei anos ignorando minha infância, achando que ela era um capítulo menor, quase irrelevante. Mas quando vi essas cenas voltando nos meus sonhos, trazidas por uma voz tão serena, percebi que minha criança interior não queria me cobrar nada. Só queria ser vista. Só isso. E é isso que acontece com você agora. Você vê a si mesmo pequeno, deitado num colchão no chão, ouvindo a chuva lá fora, de caneca quente na mão, ou com febre, sendo cuidado, ou com medo de uma coisa boba, e alguém te abraçando. Você vê que mesmo nas ausências houve presenças, e então vem o sussurro: você não está quebrado. Você está em construção desde sempre.
Essas palavras são como uma rede segura que segura sua alma. Você, que tantas vezes sentiu que ficou pelo caminho, percebe que não ficou. Você se adaptou. Você encontrou meios de seguir. Mesmo que do jeito torto, mesmo que carregando muito peso, você veio. Você lembra do cheiro da escola, do gosto do lanche, do dia em que aprendeu a amarrar o cadarço, do seu primeiro erro em voz alta e do silêncio constrangedor que se seguiu. Lembra do dia em que alguém te chamou de estranho e você acreditou. Mas agora, com o sussurro pairando sobre você como uma brisa morna, você entende. Você era só diferente. E estava tudo bem. Buda não te julga. Ele só observa com você. Ele assiste sua vida como quem vê um filme querido, cheio de nuances. E em cada cena, ele sorri um pouco. Como quem diz, você fez o melhor que podia, e isso foi lindo. Talvez uma lágrima escorra do seu olho agora, mesmo dormindo. E tudo bem, a alma também chora em silêncio. Você vê um caderno antigo, um desenho torto, uma frase mal escrita, mas cheia de verdade. Você ouve sua própria voz de criança dizendo, um dia eu vou ser alguém bom. E você percebe que já é. Não perfeito, não iluminado, mas bom. Capaz de sentir tudo isso agora, de reconhecer o valor do que passou, de olhar para trás sem se afundar no que doeu. Você respira fundo no sonho. E o sussurro final dessa parte chega. A criança que você foi ainda mora em você. Cuide dela como nunca cuidaram. E assim, sem pressa, você se entrega à próxima camada da noite, a mais profunda até agora. Você está no escuro, mas não está sozinho. Algo em você muda quando percebe isso. Não é só o sonho que se transforma, é o modo como você existe dentro dele. A ausência de luz, que antes trazia um desconforto quase infantil, agora te envolve como um cobertor que protege ao invés de sufocar. A presença de Buda se torna mais sutil. Ele não se mostra com palavras agora, mas com sensações. O som de uma gota d'água caindo suavemente em algum lugar distante. O peso exato de um suspiro. Um silêncio que parece saber mais do que qualquer conversa. Você caminha e não sabe por onde, mas confia. O chão é firme, o ar é morno, há cheiro de terra molhada, como se tivesse chovido pouco antes de você chegar ali. E tem algo nesse cheiro que te lembra de quem você é, como se a sua essência tivesse sido enterrada na lama do cotidiano e agora estivesse sendo desenterrada cuidadosamente com as mãos de alguém que te conhece melhor do que você mesmo. Você percebe pela primeira vez em muito tempo o quanto está cansado, mas não só fisicamente. Há um cansaço mais fundo que nem o sono cura. O cansaço de tentar acertar o tempo todo. O cansaço de manter uma imagem, de dizer, tá tudo bem, quando na verdade não está. E então, finalmente, ele fala outra. Vês? Descansar não é fracasso, é sabedoria. Essa frase te atravessa, porque você aprendeu, a duras penas, que parar é perigoso, que quem descansa demais fica para trás, que se você baixar a guarda, tudo desmorona. Mas aqui agora, com esse som de folhas ao vento e a escuridão gentil que te envolve, você considera a possibilidade de que talvez você possa parar. Só por um instante. Você senta. E o chão não é frio, é acolhedor. Como um lugar que esperava você há muito tempo. E sem pressa, sem drama, sem nenhum esforço, você começa a soltar os pesos que carrega. O primeiro a cair é o da comparação. Esse que você carrega nos ombros desde adolescente, sempre se medindo, se testando, se achando aquém, atrás, abaixo. Ele escorrega das suas costas como uma mochila velha, e ao tocar o chão desaparece como névoa. Depois vem o medo de decepcionar. Esse fica no peito, como um ferro quente, e quando você o solta, ele arde. Mas logo em seguida vem um alívio imenso, como se o ar voltasse a circular livremente nos seus pulmões. E por fim vem a culpa. Essa está nas suas mãos. A culpa de não ter feito melhor, de não ter sido mais presente, de ter dito o que não devia, de não ter dito o que precisava ser dito. Você a segura por um segundo, olha para ela com olhos úmidos e a coloca no chão com delicadeza. E ela também some.
Nesse momento você não é ninguém. E por isso mesmo é tudo. Sem nome, sem CPF, sem metas, sem exigências. Só um ser humano, vivo, sentado no escuro, acompanhado por uma presença antiga e serena. Você não está sozinho. Talvez você se lembre agora de quantas vezes chorou escondido no banheiro. Ou quantas vezes engoliu a raiva para não criar conflito. De quantas noites se deitou exausto, com a cabeça girando de tanto pensar, e ainda assim, achando que não fez o suficiente. Quantas vezes colocou o mundo nas costas, achando que era obrigação sua. E Buda sussurra: você não precisa carregar tudo. Você respira fundo. Pela primeira vez na noite, não com o corpo, mas com a alma. É uma inspiração que vem de dentro e que te preenche como um abraço invisível. Você começa a notar que mesmo no escuro há contornos, silhuetas, uma árvore ao longe, uma luz fraca vindo de algum lugar, talvez de dentro de você. E nesse momento você entende: o escuro nunca foi o problema. O problema era a ausência de si mesmo dentro dele. Você percebe ali sentado que esse vazio que você tanto temia, na verdade é fértil. É o espaço onde algo novo pode crescer. E Buda sabe disso. Por isso ele te trouxe até aqui, para que você pudesse enfim se ouvir. Lembro de uma noite parecida. Eu estava à beira de um colapso, exausto, frustrado, sentindo que nada fazia sentido. E sonhei com uma floresta, escura, silenciosa. No centro dela, um homem sentado, quieto, me esperava. Ele não disse nada, só olhou. E eu chorei como há anos não chorava, sem saber por quê. Só chorei. E entendi tudo. Você está nesse lugar agora. Não há nada que precise ser feito. Nenhum desempenho a cumprir. Nenhuma lista a terminar. Só estar. Só existir. Buda se levanta. Não fisicamente, mas sua presença cresce. E você sente com clareza, como se ele estivesse dizendo: você não precisa ser forte o tempo todo. E isso te desmonta. Mas não te destrói. Te liberta. A escuridão agora já não assusta. Ela acolhe. Você sente o próprio corpo se dissolver nela, como se fosse parte de algo maior, mais antigo, mais sábio. E pela primeira vez você deixa de resistir. Você dorme mais fundo, mas acorda por dentro. Você anda por uma estrada. Não é de terra nem de asfalto. É uma daquelas que a gente só encontra nos sonhos, meio flutuante, meio ondulante, com a leveza das ideias que a gente tem quando está quase pegando no sono. Ela se dobra sob seus pés como um tapete de vento, e mesmo assim você confia, porque não há peso em você agora. Só perguntas. A estrada te leva por entre memórias que não são inteiramente suas. Você começa a notar detalhes estranhos. Um sentimento de angústia que sempre te acompanhou, mas que nunca teve nome. Uma ansiedade que surge sem razão, sempre na mesma hora do dia. Um medo que você sente desde criança, mas que ninguém nunca te explicou. Buda sussurra suave como o barulho de um cobertor sendo ajeitado. Você carrega dores que não nasceram em você. Você para. Sente isso bater fundo. A frase gruda na sua pele como se tivesse sido dita bem perto do seu ouvido. Quase um segredo. E como num filme, você começa a ver cenas da sua família. Seu pai sentado no sofá, calado demais. Sua mãe tentando sorrir, mas com os olhos cansados. A avó contando histórias de tristeza, como quem conta receitas de bolo. Você vê o jeito que aprendeu a esconder suas emoções, porque homem não chora. Ou a maneira como tentava ser o pacificador da casa, mesmo quando só queria brincar. Você começa a entender. Você herdou fardos. Como se te entregassem uma mala no meio do caminho e dissessem: leva para mim? E você, ainda pequeno, disse que sim. Disse que sim porque achava que era amor, porque achava que era obrigação, porque ninguém nunca disse que você podia dizer não. Buda continua. Você é bom, mas não precisa se sacrificar para provar isso. Isso desmonta algo dentro de você. Porque quantas vezes você se colocou em último lugar? Quantas vezes cuidou de todo mundo e esqueceu de si? Quantas vezes sorriu por fora enquanto sangrava por dentro? E tudo isso, para quê? Para ser aceito? Para não ser deixado? Para não ser chamado de egoísta?
Você vê agora com clareza que isso não começou com você. Veio de antes, de vozes antigas, de regras invisíveis, de promessas silenciosas que você nunca fez, mas passou a cumprir como se fossem sagradas. Lembro de uma conversa com minha mãe. Ela me disse uma vez que não sabia o que era descansar, que se sentia culpada ao sentar por muito tempo. E, naquele dia, eu percebi que minha ansiedade tinha uma raiz ancestral, que eu estava repetindo o script e que podia escolher parar. Você agora também vê isso, e pela primeira vez você pega essas bagagens emprestadas e as coloca no chão, com respeito, com compaixão, mas com firmeza, como quem diz, isso não é meu. Você vê o medo do fracasso, o medo da pobreza, o medo de ser abandonado. Tudo isso te foi passado como se fosse verdade absoluta, mas agora, no silêncio dessa estrada de sonho, você sente outra coisa, liberdade, porque carregar o que não é seu te impede de encontrar o que é, e você merece viver leve. Buda se aproxima, não com passos, mas com presença. Você sente como se ele estivesse de pé ao seu lado, olhando para a mesma estrada. Ele não te julga por ter carregado tanto. Ele admira sua força, mas também te mostra que força de verdade é saber soltar. Você pode amar sem se anular. Essa frase abre espaço dentro de você, porque você sempre confundiu amor com entrega total, com esquecer de si, com aceitar tudo. Mas agora você entende que o amor verdadeiro não pede que você desapareça. Ele pede que você esteja inteiro. Você respira com alívio e nota como seu corpo ficou mais leve. Suas costas doem menos. Seus ombros relaxam. A estrada parece mais clara, porque a bagagem emocional, quando solta, clareia até o que está à frente. Você vê um objeto no chão. É simbólico. Talvez um colar antigo, uma fotografia amarelada, um bilhete que nunca foi enviado. Algo que representa tudo o que você segurou por medo de desagradar, de desapontar, de ser rejeitado. E com delicadeza, você devolve. Não por raiva, não por mágoa, mas por amor próprio. E Buda sussurra, com um sorriso que você não vê. Mas, sente, você não precisa se punir para ser digno. A frase fica ecoando no ar. Digna, essa palavra tão esquecida no seu vocabulário. Dignidade emocional, a permissão de ser você, sem carregar as sombras dos outros, sem tentar salvar todo mundo, sem fazer malabarismo com sentimentos que não são seus. Você segue pela estrada, agora mais alto, mais inteiro, com os olhos voltados para dentro, porque é lá dentro que as coisas finalmente começam a se encaixar. E mesmo dormindo, mesmo longe do mundo acordado, você sabe, uma parte sua acabou de despertar. Você caminha por um campo aberto agora. O céu está num tom de azul profundo que beira o roxo. Não há sol nem lua. Apenas um brilho suave e constante que emana de algum ponto que não se vê. Você sente o chão sob os pés como se ele respirasse, pulsando com a mesma frequência do seu peito. Lá na frente, uma espécie de altar de pedra, simples, quase primitivo, como se tivesse sido feito por alguém que sabia que a beleza mora no essencial. Sobre ele, repousam 3 tigelas de barro, vazias. Buda não está mais à vista, mas você sente que ele está perto, como se te observasse de longe, com o mesmo respeito de quem acompanha um processo sagrado. Você se aproxima do altar, e sem saber por quê, sabe exatamente o que fazer. Você se senta, cruza as pernas, fecha os olhos e espera. O tempo não passa, ou talvez passe de um jeito diferente, até que a primeira lembrança chega. É uma memória dolorosa, daquelas que você tentou enterrar, esquecer, minimizar. Talvez um momento em que você foi traído, ou ridicularizado, ou ignorado por alguém que você amava. Talvez uma situação em que você se sentiu pequeno, desimportante, invisível. Você sente o nó subir na garganta, o peito apertar, o calor vindo pelos olhos, mas você permanece. E quando a dor alcança o auge, você a coloca na primeira tigela. E a tigela, que antes era só barro, brilha por um instante, como se tivesse transformado o sofrimento em algo útil, como se o acolhimento da dor fosse, em si, um tipo de cura. Buda sussurra,
Toda ferida tem algo a ensinar. Você pensa em quantas vezes tentou ser forte demais, em quantas vezes riu por fora para esconder o que doía por dentro, em quantas conversas deixou de ter, achando que era melhor assim. Mas agora, aqui, você não foge. Você olha, você escuta, você sente e você liberta. A segunda lembrança chega, diferente, mais sutil. É uma saudade, uma nostalgia de algo que você talvez nunca viveu por completo. A vontade de ter sido mais livre, mais leve, mais espontâneo, de ter dançado mais, de ter dito mais sim, de ter se permitido errar sem tanto peso. Você sente isso com uma ternura enorme, como quem reencontra uma parte esquecida de si mesmo. Uma versão sua que ainda acreditava nas coisas simples, que tinha fé, que se encantava com borboletas, que fazia perguntas demais, que ria alto. E você coloca essa saudade na segunda tigela. Ela também brilha. Você pode ser de novo quem já foi. É isso o que Buda parece dizer. Como se o tempo não fosse uma prisão. Como se houvesse sempre uma chance de recomeçar. Como se tudo o que você perdeu ainda estivesse de algum jeito à sua espera. E você acredita. Porque algo dentro de você reconhece essa verdade antiga. A terceira lembrança chega, como um sussurro, uma esperança que nunca morreu. Apesar de tudo, apesar do cansaço, da frustração, da correria da vida, você ainda tem dentro de si uma chama, talvez apagada, talvez escondida, mas viva. É a vontade de amar, de construir algo que faça sentido, de ser visto de verdade, de fazer diferença na vida de alguém, de ser feliz, sim, sem medo de parecer bobo por querer isso. Você coloca essa chama na terceira tigela, e ela não só brilha, ela incendeia, ilumina o altar, o campo, a estrada atrás de você. E mais importante, ilumina você por dentro. Você merece tudo o que deseja com o coração limpo. As palavras ecoam com força, porque você passou tempo demais acreditando que não era merecedor, que precisava conquistar, provar, lutar por cada migalha de afeto, de atenção, de reconhecimento. Mas agora você sabe, o merecimento não vem do esforço, vem da essência. Você olha para as tigelas e sente que algo foi purificado ali. 3. Partes suas que estavam guardadas, esquecidas, envergonhadas, agora estão expostas, aceitas, honradas. Lembro de quando percebi que não precisava mais me defender o tempo todo, que poderia simplesmente existir, sem pedir desculpas por ser sensível, profundo, imperfeito. Foi como tirar uma armadura, pesada, antiga, mas que eu achava que me protegia. Quando tirei, percebi. O que me protegia também me isolava. E a leveza foi maior que o medo. Você sente isso agora. O altar começa a se dissolver. As tigelas se transformam em luz. E tudo se integra ao campo ao redor. Como se nada precisasse ser guardado, apenas vivido e liberado. Você se levanta. E o chão parece mais firme, seus passos mais decididos. Há uma confiança nova em você. Não é arrogância, é certeza tranquila, daquelas que a gente tem quando não precisa mais provar nada para ninguém. E Buda, agora, está visível. Ao longe, mais claramente ali, ele sorri. E o sorriso diz tudo. Você está lembrando de quem é, não de quem te disseram que você devia ser, mas de quem você sempre foi, por trás das máscaras, das obrigações, dos papéis. Você sorri de volta, com os olhos, com a alma, e segue, porque ainda há mais a descobrir. E agora você sabe, cada passo é também um retorno, para casa. O caminho agora se estreita. Ele passa por entre árvores altíssimas com copas que se tocam lá em cima, como mãos em prece. A luz que entra é filtrada, suave, quase líquida. Você sente um silêncio espesso ao seu redor. Um silêncio que escuta tudo. E nesse silêncio, uma pergunta começa a ecoar. Quantas vezes você se abandonou por medo de ser abandonado? Ela vem sem aviso, como um vento que entra pela fresta de uma janela esquecida. E você para, porque a pergunta te pega. Desprevenido? Ou talvez porque te encontra justamente no ponto mais frágil.
Você lembra de quando aceitou menos do que merecia, só para não ficar sozinho. Lembra de quando fingiu estar bem, só para manter a paz. Lembra de quando moldou sua opinião, seu jeito, até sua risada, para agradar, para caber, para não incomodar. Você lembra, e cada lembrança parece um espelho, mas não daqueles que te mostram a aparência. São espelhos de dentro. Mostram um menino que aprendeu a se calar para não ser deixado. Mostram o adolescente que virou o bonzinho da turma. Mostram o adulto que faz piadas sobre sua dor, porque é mais fácil rir do que pedir ajuda. Buda não diz nada, apenas te observa. E nesse olhar tem algo que desarma. Ele sabe o quanto você se esforçou. O quanto você lutou para manter relações, empregos, amizades, mesmo quando isso te custava pedaços inteiros de si mesmo. E aí, como quem oferece uma xícara de chá numa noite fria, ele finalmente sussurra. Quando você se abandona para ser amado, o amor que recebe não é por quem você é. Essa verdade cai como uma pedra num lago calmo, gera ondas, reverbera, porque no fundo você já sabia, sempre soube. Sabia quando sentia aquele vazio mesmo estando acompanhado. Sabia quando se sentia exausto, mesmo sem fazer esforço físico. Sabia quando dormia com a sensação de estar sempre devendo algo. Você começa a enxergar a diferença entre estar com alguém e estar inteiro com alguém. Entre ser aceito e ser acolhido. Entre agradar e ser visto. Você respira. E a floresta respira com você. É como se as árvores entendessem, como se soubessem da sua história, da sua luta interna, do cansaço que vem de tentar ser tudo para todo mundo, menos para si. Você encosta numa árvore, sente a textura da casca sob os dedos e lembra de algo que ouviu uma vez e que agora faz todo sentido. Árvore nenhuma tem vergonha de ocupar espaço. Nenhuma pede desculpa por crescer. Por que você deveria? Você sente uma emoção nova. Não é tristeza nem alegria, é uma mistura de luto e libertação. Como quem enterra uma parte antiga e, ao mesmo tempo, sente o alívio de não precisar mais sustentá-la. Você percebe que pode ficar, que pode dizer não, que pode ser desagradável às vezes, que pode errar, tropeçar, mudar de ideia. E mesmo assim de continuar digno de amor. O chão da floresta se ilumina num tom dourado. Como se a terra dissesse, bem-vindo de volta. Buda se aproxima. Não há palavras, só um gesto. Ele coloca a mão no seu ombro. Um toque leve, mas firme. Como se dissesse, eu vejo você, agora você também se vê. Você chora, mas não de tristeza. É um choro manso, de reencontro, de retorno, de permissão. Lembro de uma noite sozinho no quarto em que olhei no espelho e disse para mim mesmo em voz alta, tá tudo bem sentir. Parece simples, mas foi ali que algo mudou. Foi quando parei de correr de mim. Você está tendo esse momento agora, e ele é precioso, porque tudo que você buscava lá fora, aceitação, carinho, pertencimento, começa, enfim, a brotar de dentro. Você se levanta, com a calma de quem não tem mais pressa, com a firmeza de quem finalmente entendeu que não precisa se esconder. E pela primeira vez em muito tempo, você sente que pode confiar em si, no caminho, no processo. Buda caminha ao seu lado. Vocês não falam, só andam. E é o suficiente, porque agora, o que antes era floresta, se abre num campo vasto. E lá adiante, você vê algo novo. Uma casa, pequena, simples, mas com a porta entreaberta, como se já esperasse por você, e você sabe, é hora de entrar. Você atravessa o campo com passos lentos. O vento é morno e cheira a pão recém-assado, como se alguém lá dentro soubesse exatamente o que te conforta. A grama toca os seus tornozelos com delicadeza, como um afago sem mãos. A casa se aproxima, ou talvez seja você que, ao se permitir, vai se aproximando de algo que sempre esteve ali. Ao chegar, você empurra a porta com a palma da mão. Nenhum ranger, nenhuma resistência. A casa te recebe como um velho amigo que só estava esperando seu retorno. Dentro, tudo tem cheiro de infância. Madeira, café, algo levemente cítrico, como casca de laranja. É estranho e ao mesmo tempo familiar.
Você não sabe se já esteve ali, mas sente que aquele lugar te reconhece. As paredes têm marcas, como rugas em um rosto vivido. O chão, de tábuas, range só um pouco, o suficiente para lembrar que cada passo ali tem história. No centro da sala, uma cadeira, e sobre ela, um cobertor. Simples, de lã crua. Buda está de pé, ao lado. E agora ele fala, não com um sussurro, mas com voz cheia. É hora de você se sentar consigo mesmo. Você hesita. Talvez por medo do que vai encontrar ao olhar tão fundo. Talvez por ainda carregar aquela voz interna que diz que descanso é preguiça, que silêncio é perda de tempo, que olhar para dentro é luxo. Mas você se senta, e no momento em que o faz, sente como se a cadeira te reconhecesse também. Como se ela soubesse o seu peso, suas dores nas costas, suas noites mal dormidas. Você fecha os olhos. E de novo as imagens começam a vir. Mas dessa vez não são memórias, são versões suas. Você vê o menino que ria alto, mesmo quando caía de bicicleta. Vê o adolescente que escrevia coisas num caderno e escondia debaixo da cama. Vê o homem que sonhou com uma vida mais leve, mas achou que precisava ser forte o tempo todo. Cada um deles olha para você, e você os olha de volta. Você não precisa mais carregar tudo sozinho. É Buda, de novo. Mas parece que é você quem está dizendo isso. Como se finalmente estivesse pronto para ser o adulto que aquele menino precisava. O amigo que aquele adolescente não teve. O descanso que aquele homem nunca se permitiu. Você estende a mão e eles vêm, sem pressa, sem cobrança. Eles apenas se aproximam. E quando tocam você, algo se alinha, algo encaixa. Como um relógio que volta a marcar o tempo certo, a casa parece respirar com você. O silêncio agora não pesa, ele sustenta, ele embala. Você ouve uma batida na porta. Não é alguém de fora. É o que ainda falta entrar. Você mesmo, inteiro. Quando se levanta, percebe um espelho na parede. Não é comum. Ele não reflete só a imagem de fora. Ele mostra o que você carrega e o que você já soltou. Você vê as cicatrizes, os sorrisos, os cansaços, as vitórias íntimas que ninguém celebrou, as quedas que ninguém viu. Tudo ali, nítido, humano. E pela primeira vez você se encara sem pressa, sem julgamento, sem a necessidade de melhorar, consertar, esconder. Ser você é suficiente. Buda se afasta, como quem sabe que sua presença agora é interna. Ele não te deixa. Ele se dissolve em você. Você dá uma volta pela casa. Passa os dedos por uma prateleira com livros invisíveis. Toca uma cortina que parece feita de vento. Abre uma gaveta e encontra silêncio. Mas é um silêncio cheio. Como se dissesse, aqui cabe tudo o que você ainda vai viver. Você sorri, porque entende. Essa casa é sua alma. E agora ela está habitada. Antes de sair, você dobra o cobertor e coloca sobre a cadeira. Não como um gesto de fim, mas como quem promete voltar. Na porta, olha para trás e agradece. Por ter tido coragem, por ter ficado, por ter olhado. E quando pisa novamente do lado de fora, o mundo é o mesmo, mas tudo parece diferente. O campo continua. Vasto. O céu agora mais claro. Há um som de água ao longe, talvez um rio. E o chão está firme, porque quem pisa agora tem raiz. Lembro nitidamente de quando percebi que cuidar de mim não era egoísmo, era justiça. Foi como tirar um peso do peito que eu nem sabia que carregava. E percebo que você está sentindo, o mesmo agora. Você caminha com mais leveza. O corpo não mudou, mas parece mais seu. A mente ainda tem ruídos, mas agora você sabe onde encontrar silêncio. O coração, esse sim, pulsa com nova confiança. E ao longe, uma nova trilha se forma. Não é reta, não é fácil, mas você sabe, está pronto para segui-la. Você sente o peso da noite começar a ceder, como se o sonho quisesse se dissolver no ar. Há um tremor sutil dentro de você, uma espécie de alerta. Está quase na hora. É como quando você mergulha numa piscina fria e lá no fundo ouve o chamado do ar. Você sabe que em breve vai emergir. Mas há um momento precioso em que você fica ali flutuando entre dois mundos.
Você não quer ir embora. Aquele espaço onírico, onde tudo parecia possível, está às margens do despertar. Cada som distante do mundo acordado ecoa como um lembrete. Um carro passando, um pássaro noturno cantando ou o vibrar suave de uma mensagem chegando no celular. Mas, apesar de tudo, você permanece, como se estivesse abraçado entre a escuridão gentil e a luz timidamente surgindo. Então você percebe Buda ao seu lado, sentado em posição de lótus, sobre uma pedra lisa que não pertencia a nenhum lugar específico. Ele não fala, ele apenas olha. Os olhos dele brilham com a suavidade de quem conhece bem esse momento de transição. Você sente que ele quer que fique mais um instante, que não deixe o portal entre o sonho e a vigília se fechar antes da... Ora, mais uma memória invade seu peito, mas não é amarga. É a lembrança da sensação de levar aquele cabelo molhado para o travesseiro depois do banho, do calor aconchegante de um cobertor limpo tirado do varal, do sabor suave do leite quente que alguém preparou para você. São pequenos confortos que, no dia a dia, passam despercebidos. Mas ali, no limiar do despertar, eles brilham como presentes preciosos. Você tenta prolongar esse momento. Segura o sono como quem segura borboletas nas mãos, com cuidado extremo. Mas o corpo começa a reagir. Dedos se movem, as pálpebras tremem. A coluna se estica instintivamente. É o sinal. Buda estende a mão. Você sente o calor sutil do toque dele, não no corpo físico, mas na alma. É como se um fio invisível estivesse conectado entre vocês. Esse fio te lembra que mesmo quando acordar, não estará sozinho. Aquela presença vai continuar ao seu lado, sussurrando verdades em silêncio, embutidas na sua intuição. Você quase despertaria, mas algo te prende. Uma voz interna, mais forte que o alarme do mundo lá fora, diz: mais um pouco de paz, mais um pouco de silêncio, mais um pouco de respiro, porque o dia que virá vai ter compromissos, e-mails para enviar, contas para pagar, conversas para manter. Mas este instante, esta janela estreita, pertence só a você. Os sons do mundo real começam a se misturar ao sonho. Você ouve a mãe de alguém ligar o chuveiro no apartamento de cima ou o som dos carros que chegam ao semáforo. Um relógio marca a hora sem misericórdia, mas a escuridão em que você está ainda o envolve, como um abraço remanescente. Você sabe que conscientizar o corpo significa renunciar a essa quietude profunda. Ainda assim, há uma lucidez crescente. Você sente o ar entrando pelos pulmões com mais nitidez, preenchendo cada parte de você. Você olha para as mãos, ainda trêmulas, e vê nelas todo o trajeto que percorreu durante esta noite de sonhos. Cada lágrima, cada sorriso silencioso, cada memória libertada. Ali, naquele momento de quase despertar, você entende algo. O sonho não foi um outro mundo, mas um reflexo do seu próprio coração, um mapa de volta para quem você realmente é. E enquanto o mundo do sonho se desfaz em pontos de luz, você vigia hábil. Mantém o fio que te conecta a essa tranquilidade. A cada nota de realidade que invade seus sentidos, você o afina, como um músico que ajusta o instrumento antes de tocar a nota final. Você respira com reverência, consciente de que o simples ato de inspirar pode ser um gesto de gratidão. Então, o alarme interno se expande. Você sente um impulso suave de mexer a perna, de esticar os braços, de abrir os olhos. Mas demora um pouco mais. Você presta atenção aos contornos de seu quarto escuro, o formato do travesseiro, a sombra da cortina, o reflexo distante de um poste lá fora. Tudo isso faz parte do ritual de retorno. E antes de se levantar, antes de se vestir, antes de colocar o mundo em funcionamento, você oferece a si mesmo um gesto silencioso, um agradecimento pelo caminho percorrido, um reconhecimento de que, mesmo dormindo, você encontrou um espaço de cura, um refúgio de sentido. Você é aquele que sonhou e também aquele que desperta. Em você o ontem e o hoje se tocam. Por fim, você se rende ao inevitável. Abre os olhos. O quarto vem em foco. Talvez esteja levemente frio. Talvez haja um raio de sol tímido invadindo o canto da janela. Você estica o corpo, sente cada articulação ganhando vida.
Mas dentro de você, aquele espaço sagrado permanece. A presença de Buda ainda sussurra em silêncio. Eu estou aqui. E mesmo acordado, você conserva um pouco do sonho, um pouco da paz, um pouco do sussurro que atravessa o tempo. Porque você não saiu daquele lugar. Você apenas trouxe ele consigo. Você se levanta devagar, ainda meio flutuando entre o que sonhou e o que o dia pede. Cada passo que dá carrega um eco suave daquela noite. Os sons parecem mais suaves, as cores mais vivas, e o tempo desacelerou só um pouco. Você nota isso enquanto escova os dentes, enquanto sente a água escorrendo das mãos no rosto, enquanto se olha no espelho e encontra um olhar que parece mais presente. Há uma pausa dentro de você. Um intervalo pequeno, mas precioso, entre o impulso de agir e a escolha de sentir. E é nesse espaço que Buda ainda cochicha. Não com palavras, mas com uma vibração tênue que acompanha cada pensamento seu, cada pequena escolha do dia. Ele está ali quando você decide respirar fundo ao invés de se irritar. Está ali quando você escuta com mais atenção do que fala. Está ali quando você come devagar, sente o gosto da comida e, por um instante, sente também que está vivo, de verdade. Você se lembra da cadeira naquela casa imaginária, lembra da sensação de repousar, da segurança de ser acolhido, e percebe algo transformador. Você pode levar aquela casa dentro de si. Pode construir esse lugar em qualquer canto. Não precisa estar dormindo. Não precisa ter silêncio absoluto ao redor. Pode ser no meio do caos, no intervalo entre mensagens, no trânsito, no mercado, até mesmo em momentos difíceis, porque o espaço é você quem carrega. Ao longo do dia, algo muda. Você se torna mais atento a pequenos milagres, o jeito que o sol entra pela janela, o som da chaleira avisando que a água ferveu, o abraço apertado de alguém que ama você. Nada mudou ao redor, mas tudo mudou dentro. E quando o dia te testar, como os dias inevitavelmente fazem, quando alguém te interromper, te provocar ou te decepcionar, você se lembrará, não com superioridade, não com afastamento, mas com uma espécie de ternura resiliente, como quem vê a dor dos outros com os olhos de quem também já sofreu. Buda cochichou em você durante a noite, mas agora é você quem se torna o portador desses cochichos. Talvez um colega de trabalho venha te contar algo difícil. Você vai ouvir com mais alma. Talvez alguém te corte no trânsito. Você vai respirar antes de reagir. Talvez você mesmo se sinta inseguro, pequeno, incapaz. Mas algo em você vai lembrar. Isso também passa. Isso também é parte. Isso também é humano. Aos poucos você vai percebendo que ser tocado pela presença de algo tão sereno não te separa do mundo, te conecta ainda mais a ele. Porque, agora mesmo quando o mundo grita, você guarda um canto que sussurra. E esse canto é lar, e é nessa nova consciência que a vida segue. Você responde e-mails, busca o pão na padaria, resolve problemas, encontra soluções, erra e acerta. Mas em todos esses gestos, há uma mudança invisível, como uma corda afinada que agora ressoa diferente. Você vive, mas não mais no piloto automático. Você sente, e sente com o corpo inteiro. No fim do dia, ao deitar-se de novo, não há mais pressa para dormir, nem resistência. Você sabe que o descanso é sagrado, que o sonho é um espaço de encontro, que ali, no silêncio entre um pensamento e outro, Buda ainda pode cochichar. E dessa vez você sorri antes de fechar os olhos. Não é um sorriso de quem espera algo espetacular. É um sorriso de quem já encontrou, de quem sabe que mesmo na rotina, mesmo na simplicidade, há beleza, há amor, há paz possível. E essa paz agora tem endereço, você. Agora que a jornada chegou ao fim, tudo desacelera. Você está deitado com os olhos pesados e sente o peso do seu corpo repousando com suavidade sobre o colchão. O som ao seu redor parece distante, como se o mundo lá fora estivesse respeitando o seu silêncio interior. Respire fundo, mais uma vez, e permita-se apenas estar. Não há mais nada a fazer, nenhum pensamento a resolver.
nenhuma preocupação para carregar neste instante. Tudo o que importa é este momento, seu corpo, sua respiração, seu coração batendo num ritmo tranquilo. Você pode imaginar que está deitado sob um céu estrelado. As constelações se movem vagarosamente, como se sussurrassem histórias, antigas que só os mais calmos conseguem escutar. O vento é morno e toca sua pele com o cuidado de quem cuida de algo muito precioso. Buda talvez ainda esteja por perto, talvez não em forma, mas como presença, um acolhimento invisível, um silêncio companheiro. Seus dedos relaxam, sua testa desfaz a tensão, sua boca suaviza o traço. O sono começa a envolver cada parte de você como um cobertor feito de brisa, feito de paz. Você está seguro, você está inteiro, você está em casa. Durma bem. Boa noite.